Ora, muito bem, então boa tarde. No caso, estamos mais uma vez numa conversa que nos permite aproximar os vários países de língua portuguesa a partir de uma temática central para todos nós, embora seja muito, é evidente, para o Brasil. Nós estamos aqui no contexto de comemorarmos o Lula Day. E comemorarmos o Lula Day significa estarmos sempre com pessoas, que no caso são obviamente oriundas do Brasil, mas a Bernadette está em França, no caso, a Bernadette Entratice, a Nara Jararacas está em Londres e o Renato Penelope encontra-se na China. Não me diz aonde é que está na China, a dizer depois, eu tenho a minha filha na China, em Macau, e portanto é um prazer estar a encontrar alguém que fala português e que está também na República da China. Ora, muito obrigado aos três, muito obrigado pela vossa presença. Eu tenho um grande prazer em estar a fazer esta segunda atividade à volta do Lula Day e vamos começar, será sempre uma conversa entre todos, não é propriamente uma entrevista, não é esse o nosso estilo no Estrategizando, é uma conversa que eu vou deixar um primeiro pontapé de saída que, na verdade, para o espaço da expressão portuguesa não propriamente brasileiro, também acredito que sim, mas para o restante espaço da expressão portuguesa é razoavelmente importante porque houve alguma pouca notícia, mas houve, sobre um mau comportamento deste presidente fascista brasileiro que se chama Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU. Eu gostaria de ouvir as vossas opiniões sobre essa circunstância que gerou alguma polémica, aparentemente porque aquela equipe que anda com esse cidadão se esquece que nas Nações Unidas há técnicos de elevada qualidade que acompanham a generalidade dos países presentes na ONU e, portanto, convém não entrar com algumas mentiras, como aconteceu com este senhor que lidera neste momento o Brasil, infelizmente. Iremos fazer isto por ordem e, portanto, Bernadette, não sei se podes começar a dar a tua opinião sobre esta situação. Nós agradecemos imenso. É possível? Fala, Bernadette. Oi. Oi, Ah, ok. está dando para falar. É minha vez de falar, então? Sim, senhora, precisamente. Sim. Então, olha, depois de todos esses distúrbios tecnológicos, né, dessa tecnologia moderna aí, que na verdade não funcionou, Sem eu problema. queria então apresentar o comitê que foi criado um dia antes da prisão do Lula em São Paulo, no dia 6 de abril de 2018, foi criado aqui na França, para defender as liberdades do Lula, liberdades democráticas, e, ao mesmo tempo, acompanhar todo esse processo absurdo que aconteceu com o Lula. Então, o nosso comitê ele foi formado e é composto por várias organizações políticas, associativas, sindicais, latino-americanas, francesas e mais o Partido dos Trabalhadores, o Núcleo de Paris. Então, nós contamos com intelectuais, com personalidades políticas públicas da França e também com o Jean Zicter, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da ONU, que faz parte do nosso Comitê de Paris. Muito bem, obrigado. O Partido do POI, Partido dos Trabalhadores, Partido Operário Independente, com a França Insubmissa, com o Partido Comunista Francês, com a célula do Partido do PT de Paris, com a Associação France-Cuba, com a Colômbia Humana, com a Associação Morena França, que é mexicana, com o Coletivo Revolucionário dos Equatorianos da França, com o movimento Acordo Nacional pela Revolução Cidadã do Equador, e com os militantes de direitos humanos e mais intelectuais como Henrique Passan, Frédéric Bocarrat e o jornalista Maurice Lemoine, que é especialista da América Latina. Desde de 6 de abril de 2018, temos estado participando de todas as mobilizações para denunciar a situação
arbitrária de condenação do Lula sem nenhuma acusação, num esquema totalmente montado, e organizamos vários debates, ações, manifestações, e inclusive chegamos a organizar um concerto numa sala de espetáculo de Paris, uma sala Cabaré Selvagem. Perfeito. A operação de solidariedade com o Lula foi um sucesso, foi uma soirée com uma artista brasileira engajada e que participa das nossas ações pelo Lula. E, dentro de tudo isso, nós continuamos com a nossa ação, que começou, então, para denunciar a prisão arbitrária do Lula, todo o esquema montado com o lawfare para justamente incriminar o Lula cada vez mais, sem nenhuma prova, chegando hoje à situação de denunciar a liberação dele da prisão, mas continuando numa situação de prisioneiro político não liberado na medida em que o processo continua e que hoje em dia ele continua sendo libertado, mas não livre. Continua com uma inocência que não é provada e a nossa mobilização continua sendo, então, para provar a inocência de Lula, que foi acusado injustamente e que sofreu todas as arbitrariedades e abusos do Poder Judiciário, para poder incriminar o Lula de maneira decisiva e definitiva sobre dezenas de anos, para impedi-lo de aparecer como uma personalidade capaz de ser o presidente do Brasil em 2022. Então, nesse processo de lawfare, de conluio político, para condenar o Lula sem nenhuma acusação, o Lula sofreu todas as arbitrariedades possíveis, onde o juiz declara que ele não precisava de provas para condená-lo, porque já bastava as convicções, aonde ele impede o Lula de ganhar as eleições, que já eram definitivas. Na verdade, as pesquisas já mostravam o Lula como vencedor das eleições presidenciais de 2018, e tudo isso foi feito para impedir o Lula de ser candidato, e uma série de outras medidas tomadas para destruir politicamente o Lula, para destruir humanamente o Lula e para torná-lo invisível, inclusive em tanto que pessoa humana. Fazer o Lula desaparecer da vida pública foi uma investida pela qual os políticos, a justiça e a mídia colaboraram e uniram forças para se chegar no que se chegou hoje, onde o Lula, que é uma personalidade mundial, que é um estadista mundial, reconhecido, inclusive, pelo Noam Chomsky, que declarou recentemente que o Lula é a personalidade política mais importante do mundo de hoje. Verdade. Reconhece o valor do Lula como estadista. E, na verdade, tudo isso é para manter o Lula fora da vida política, fora da vida, da posição de estadista internacional que ele tem. E, então, a nossa tarefa hoje, como comitê, é denunciar não só que o Lula ele tem que ser objeto de uma luta por direitos humanos, mas principalmente pela recuperação dos seus direitos políticos. O Lula não se trata de batalhar por direitos humanos, mas sim da recuperação e do retorno do Lula na vida política e pelo reconhecimento do Lula como candidato possível para uma futura eleição no Brasil, que, como estadista, ele tem não só a possibilidade de aceder a esse cargo, como ele tem o reconhecimento internacional e nacional sobre a capacidade e a competência dele
para poder aparecer como essa alternativa. Na verdade, ele lançou esse apelo recentemente e nós englobamos essa nossa luta para o reconhecimento dos direitos políticos do Lula e continuamos, então, nessa luta pelo reconhecimento e pela liberação do Lula, que é a nossa tarefa principal, já que, durante uma primeira fase da condenação do Lula, alguns estiveram de acordo para dizer que o Lula seria condenado, que o Lula poderia ser preso 10 dias e seria liberado e depois seria julgado como qualquer outro cidadão. Só que, na verdade, isso não aconteceu porque, no caso do Lula, tudo era excepcional e tudo era abusivo, porque o objetivo não era só pôr o Lula na cadeia, é fazer desaparecer o Lula como personalidade política da paisagem política do Brasil. Então, essas pessoas que se iludiram achando que o Brasil que o Lula ia ser julgado no Brasil, que ia voltar para uma vida política, já deveriam ter reconhecido desde muito tempo que o que se tramava atrás desse golpe contra o Lula era um golpe contra a esquerda, era fazer desaparecer a esquerda do cenário político do Brasil, fazer desaparecer o PT e fazer desaparecer o Lula. Então, hoje em dia, nossa batalha, como comitê de apoio e de defesa da democracia do Brasil e de apoio ao Lula, pelo retorno dos seus direitos políticos, a nossa batalha é prioridade para a luta pelo retorno dos direitos políticos do Lula. Muito obrigado, Bernadette. Vamos então ver com a Nara. Nara, tu estás também, és coordenadora do Comitê Lula Livre e eu gostaria também de ouvir a tua opinião sobre esta circunstância e ainda à volta da questão que eu pus há bocado sobre a Assembleia Geral das Nações Unidas, etc. Ok. Onde irá falar a breve trecho? Ok, eu vou ser bem breve, na verdade. Legal dar boa tarde para todos, né? Agradecer ao Jofre a oportunidade e dar um alô para o companheiro Renato, lá da China, e a companheira Bernadette, de Paris. E eu sempre estava na dúvida, porque eu sempre estava na dúvida de dizer que o Comitê Lula Livre do Reino Unido tinha sido o primeiro do mundo, porque eu sabia que o da França, de Paris, tinha iniciado em 2018, também naquela mesma época. Só que agora eu tenho certeza, porque você falou a data 6 de abril e o nosso comitê aqui foi fundado no dia 29 de janeiro de 2018, 5 dias depois do Lula ter sido condenado em segunda instância, porque a primeira coisa que eu vi, quando chega na segunda instância e o Lula ele não é revertido, aqueles absurdos de condenação, de acusações ao Lula, a gente percebeu que não tinha volta, que aquilo ali realmente, quando houve o golpe de 2016, já naquela época já se falava, não tem por que dar um golpe em 2016 e depois deixar o Lula ganhar em 2018, 2 anos depois. O golpe, quando se faz um golpe, o último golpe de Estado que teve no Brasil em 64, oficialmente durou até 85, na verdade, até 1990, porque em 90 que a gente conseguiu, 89, desculpa, conseguimos votar para presidente. É verdade. Então, essa questão é muito importante, né? Muito importante mesmo. Eu gostaria não vou falar muito do comitê, mas eu vou falar mais do que quando o companheiro, o senhor Jofre, o senhor Jofre falou, pediu para a gente comentar a respeito do discurso do Bolsonaro. Não gosto nem de falar o nome dele, como falei anteriormente, o discurso desse pessoa que se diz presidente, porque vamos deixar bem claro que
Ele só é presidente do Brasil hoje por causa do golpe de 2016. Se não tivesse tido o golpe de 2016, ele jamais chegaria nem perto da presidência. O golpe de 2016 retirou a presidenta eleita. Depois, em 2018, retiraram o Lula do páreo. O Lula estava na frente das pesquisas, então o nosso presidente seria o Lula. Mas, enfim, o discurso todos os anos, acho que vocês sabem que todos os anos quem abre o discurso da Assembleia das Nações Unidas é o Brasil, todos os anos é o Brasil, e quando a presidenta Dilma se elegeu, ela foi a primeira mulher a abrir a Assembleia das Nações Unidas. Então, foi um orgulho para nós, como mulheres, como brasileiras, de ter sido a primeira mulher a abrir a Assembleia das Nações Unidas em setembro, né? Do mundo. Então, a gente tem muito esse orgulho. O Brasil sempre foi um ator bem importante, a nossa diplomacia sempre foi importante dentro das Nações Unidas. Eu tenho um padrinho meu que já faleceu, ele trabalhou lá no Timor-Leste para ajudar a fazer organizar as cortes lá quando teve muitos brasileiros que ajudaram a organizar o Timor do Leste, né? Então, a gente sempre teve muito orgulho. Então, agora com esse discurso, esse foi um vexame nacional, esse governo é um vexame nacional, porque esse governo, ele é um governo de fake news, é um governo que ele governa por fake news, ele foi eleito por fake news, então um governo que é fake. Então, eu deixar bem claro, esse governo é fake, ele não existe. A gente não pode deixar nós, brasileiros, perder o nosso orgulho do nosso trabalho, do que a gente sempre foi feito a vida toda. Inclusive, o próprio Lula fez um discurso excepcional em 2009, se eu não me engano, quando teve aquela crise econômica, ele fez um discurso excepcional. Então, a gente sempre foi respeitado e eu acho que a gente tem que sempre pensar que esse presidente é um presidente fake news. Tá? Eu vou encerrar por aqui para a gente poder continuar o papo mais adiante. Ok, muito obrigado. No caso, Nara, e agora, meu caro Renato, da China, para o resto dos países da expressão portuguesa e não só, advogado, é militante do núcleo do PT na China, na República Popular da China, e tenho muito prazer, como já disse, em pegar ainda por cima, porque estás numa área que tem a ver com a minha filha, que é a área do ambiente e dos recursos naturais. Fico mesmo satisfeito com isso. Gostava de ouvir então a tua opinião, grato por a tua presença. Eu que quero agradecer, Geoffrey, primeiramente, boa tarde, muito obrigado por me receber aqui. É uma honra compor mesa com a Bernadette, com a Nara, as companheiras aí históricas que estão construindo a história do PT no exterior, e pela fala delas você já viu o motivo e a razão que isso se consolida, que o PT continua sendo essa maior esquerda da América Latina e expandindo a sua influência, a sua capacidade de produzir políticas que realmente compõem a história do PT no poder. E eu acho que é por aí. Eu acho que comentar a fala do atual presidente que está no poder aí na ONU é justamente comentar isso. Eu acho que começa pela história do PT. O PT ele vem com a abertura democrática brasileira. Então o PT, quando vem ao poder, ele vem e faz a transformação que a elite não esperava. E não é só a elite nacional, é uma elite global. Então, quando o PT vem se consolidar de 2003 até 2013, quando tem o início ali, o golpe, você vê que esse processo, o golpe começa naquela eleição. Por quê? Quando a oposição não aceita a sua derrota, eles começam a ruir a estrutura do Estado democrático. A direita se dá conta de que o poder do capital já não consegue mais corromper as estruturas do Estado burguês brasileiro. E isso liga o botão de alerta. Então começa um processo de degradação da democracia brasileira. E essa democracia está claramente exposta agora no discurso da ONU de como ela é fundamentada na mentira. Você vê que quando ele fala sobre a questão da queimada, que não é nenhuma coisa que a oposição ao governo fala, mas é algo que o mundo está observando por satélites do espaço, que vê que a queimada também já não é só na Amazônia, são em outros espaços, em outros ecossistemas nacionais. Então,
o processo está acontecendo, o mundo está observando e ainda assim há uma negativa, há uma mentira declarada em um espaço público notório global. Então o mundo agora entende o que é a pessoa que está no poder no Brasil e o poder que o levou ali. Então também quando ele comenta a questão do Covid, a forma como ele está tratando do Covid, que ele fala que ele está dando quase $1.000, não chega a $50, chega mal ali a $53 por mês, isso depois de muita luta da oposição ao governo. Então foi uma coisa que desceu goela abaixo, que era para ser R$600, hoje são 300 e vai seguir até 300, o que são meros. Se fosse 600 seria ali uns $107 mais ou menos, mas hoje estão ali em torno de $53. Então você vê a proporção das palavras, da mentira e a forma como está sendo construída a política no Brasil. Então o Estado está sendo orientado dessa forma, acho que não gasta nem muito para poder apontar o descaso, o tipo de governo que nós estamos vivendo ali. E isso não é uma exclusividade do Brasil, né? Eu acho que isso vem de uma nova política global que está acontecendo, que é essa ascensão da extrema-direita, que é fundamentalista, que eu acho que as igrejas sempre tiveram um papel muito importante na construção, na fundamentação, o próprio PT tem sua base religiosa, tem sua base nas igrejas, mas a gente vê que um Estado, quando é fundamentado, quando começa a fundir os interesses das igrejas com o Estado, o resultado é histórico. Eu acho que a sociedade ocidental tem mais de 1.500 anos para mostrar bem o que esse rapazinho que está no poder ali no Brasil deixa bem claro com a sua fala na ONU. E para poder explicar também como é que foi surgir um núcleo do PT na China, vem por esse processo eleitoral de 2018. Nós vemos numa contrapartida, numa frente ampla da esquerda de brasileiros na China, porque nós nos dávamos conta daquele processo eleitoral, que nós não estávamos vencendo, não só no debate, mas também no processo de construção, de disseminação da informação. Então a gente deu conta que existia uma máquina, e eu acho que é algo que a esquerda mundial precisa se alertar. Nós estamos lutando no campo do inimigo, existe um novo modo de indústria, existe uma revolução industrial que ela se faz pelo meio de comunicação digital. Nós perdemos no Brasil, foi uma das grandes derrotas do governo Lula no Congresso, foi não conseguir regulamentar a mídia. Então, quando a mídia se dá conta disso, que essa reforma pode um dia acontecer, ela vem e se revoluciona. E ela se revoluciona de uma forma digital, onde o poder está cada vez mais concentrado e ainda mais acho que mais poderoso, vamos dizer assim, né? Você vê o escândalo da Cambridge Analytica. E isso acaba se manifestando numa perseguição política. Quando vem o processo de 2018, que o Lula começa a ser perseguido, o processo que o próprio Intercept denuncia, aponta ali o diálogo do juiz com o promotor, casando o resultado do jogo, a própria interferência de países estrangeiros também, auxiliando aquele juiz a imobilizar a figura política do Lula, que não é uma figura política local, nacional mais, é uma política internacional. Olha o que acontece com os BRICS, que deixa de ser uma sigla política, uma sigla econômica, e passa a ser uma sigla política, um instrumento geopolítico. Olha para o Unasul, que passa a ser não só um continente, mas a Unasul passa a ser um instrumento, uma entidade que incorpora as nações latino-americanas. Olha a unidade que o Brasil consegue construir com os países africanos, que faz um boom econômico tanto no Brasil quanto na África. A própria troca da Embrapa. A Embrapa começa a exportar tecnologia científica para poder aumentar a produção de grãos na África. Então, assim, você vê que o Lula não foi só uma... E quando eu digo Lula, não é o Lula pessoa, mas o Lula figura que representa o PT e a sua história de construção que vem lá de trás. A gente pode resgatar até a Revolução ali, 1920 ali, a semana de 22, na verdade, né, que ali abre uma consciência coletiva no Brasil de que é preciso pensar o Brasil por brasileiros. Então ali tem Sérgio Buarque Holanda vindo e ajudando a fundar o PT, Marco Aurélio, o Aurélio do nosso dicionário ali. Então existe toda uma elite intelectual que ajuda a pensar esse projeto político, que foi repensado, que foi reconstruído. Agora que está provada a inocência do Lula, que grandes companheiros, como até o José Genuíno foi inocentado, Delube e tantos outros, está vindo à tona de que esses processos foram por processos políticos. Então o Estado burguês usou sua estrutura para barrar essa transformação social. E é isso que está em debate. Então essa perseguição do Lula segue, e ela segue com um propósito geopolítico. Geopolítico que a gente está vendo. Essa briga, essa dinâmica, China e Estados Unidos agora ganhando essa proporção, e começa países que têm uma estrutura política um pouco mais comprometidas, como o Brasil, acaba sofrendo esse impacto que nós estamos sofrendo. No ano de 2018, nós montamos essa frente ampla na China
para poder ajudar no processo eleitoral. Saímos depressivamente derrotados, porque nós não conseguimos mostrar quem era o Lula de verdade, e moralmente, eu acho que é uma das lutas que o movimento do Lula Day tem como bandeira, que não é só mais mostrar que há inocência no Lula, mas de que houve uma mancha moral que é difícil corrigir. No Brasil, é muito grande a população carcerária e essa faixa social entende que, às vezes, ir para o cárcere é uma injustiça tradicional do Brasil e que, uma vez que você pisa ali, voltar para o mercado de trabalho, voltar para a sociedade, é dificílimo. Então, a gente vê hoje na figura do Lula, mais uma vez, a incorporação dessa grande lacuna social que vive o Brasil. E é isso que nos dói, e é isso que a gente está lutando aqui. Uma guerra de narrativa, uma guerra para remarcar, para usar os instrumentos de tecnologia que a gente tem hoje para mostrar o Brasil continua um dos países mais injustos desse mundo. Não é só a Índia, que com essa divisão de castas, mas também o Brasil, que vem de uma sociedade agrária escravagista e que segue oprimindo, e que segue diferenciando por quanto você tem no bolso, qual o seu sobrenome e quem é a sua família. E está aí o nosso Luiz Inácio Lula da Silva para mostrar esse processo. Então, montamos nosso núcleo, nossa frente de esquerda. A gente tem esse grupo ainda em Xangai, praticamente fundado, que é a esquerda brasileira na China. Mais para frente, com um processo de avanço desse grupo, nós nos juntamos em 2019, fizemos o primeiro Lula Day na China e, nessa oportunidade, nós passamos um filme chamado Democracia em Vertigem, da diretora Petra Costa. Por sorte, a mãe dela, que é uma das personagens principais do filme, estava em Xangai nesse evento com a gente, a Lian... qual que é o sobrenome dela? Deixa eu ver aqui. Lia Andrade. Então, a Lia Andrade estava com a gente naquele dia, ela fez um debate com o pessoal, ela conseguiu expressar muito do que foi a ditadura militar no Brasil e o quanto esse processo acaba refletindo na política que hoje está acontecendo. E foi esse debate já para iniciar essa disputa de narrativa. E agora, para esse ano, para o ano de 2020, como a nossa comunidade está em diáspora por conta do Covid, nós estamos pensando numa política realmente mais focada na dispersão de mídia, né, de mídia social. Então, nós montamos uma música e um vídeo com um artista que faz parte do nosso coletivo. E aí, no dia 25 e 27, nós vamos começar essa campanha de postagem e passar esse vídeo. E se houver a possibilidade de construir uma atividade presencial, nós vamos, nessa semana, visitar a árvore que o Lula plantou em 2004 em Xangai, no zoológico de Xangai, e fazer uma foto lá para celebrar e clamar Lula livre e contar essa história. Não sei se me delonguei. Vamos contar com isso e já agora, aproveitando essa frente ampla que vocês conseguiram criar nesse momento e nesse tempo, eu gostaria de saber a vossa opinião sobre uma temática que para mim é muito importante também. Não acredito que seja fácil à esquerda global encontrar um percurso se continuar a ver-se sozinha, separada uns dos outros, com as várias opções de esquerda divididas. E por isso, por exemplo, fiquei muito satisfeito quando surgiu uma internacional progressista, onde o Fernando Haddad estava presente, no caso concreto, e gostaria de ouvir a vossa opinião, porque cá em Portugal a temática também é muito importante da necessidade ou não de uma unidade das esquerdas para que o progresso consiga seguir em frente. Eu entraria agora outra vez com o Bernadette, se puderes, eu agradecia, muito obrigado. Não sei se conseguiste ouvir. Não está a ouvir a Bernadette. Você está ouvindo, Bernadette? Agora eu ouvi. Ok. A pergunta... Está-me a ouvir, Bernadette? Eu não ouvi a pergunta. Tá, então, faz que eu repito. Força. A pergunta basicamente é a seguinte, nesta circunstância de grande crise global, em que há uma forte tendência para que o poder seja cada vez menos democrático e para que a economia seja cada vez mais injusta na sua distribuição da riqueza, eu gostaria de saber a tua opinião quanto à necessidade ou não de uma unidade das esquerdas em termos nacionais e globais. Na verdade, a situação mundial ela é muito inquietante, porque estamos vivendo uma fase onde o neoliberalismo está cada vez mais arraigado, onde
de maneira geral, não só no Brasil, não só nos países da América Latina, mas na Europa em geral, nos países avançados, né, do ponto de vista econômico, está havendo um retrocesso social muito grave, está havendo uma perda de direitos ganhos com conquistas trabalhadoras que levaram anos, às vezes até mais de um século, quando se pensa nas lutas aqui na Europa. E o que está se vendo é que esse processo político que aconteceu na América Latina, que começou com o primeiro golpe de Estado em Honduras, Paraguai, Brasil, e toda essa série de retrocessos que aconteceram cada vez que os países estavam em uma via de desenvolvimento econômico com um fundo social importante, cada vez que as conquistas sociais ganhavam, a direita estava se organizando com esse neoliberalismo, com esse capitalismo que começou a partir das teorias do Milton Friedman nos anos 75, reestruturando a economia mundial, onde a questão social passa cada vez mais a um segundo plano e acaba sendo totalmente erradicado do projeto de desenvolvimento. Hoje, o desenvolvimento é acumular capital cada vez mais concentrar nas mãos de uma pequena faixa da população. Em geral, 10% das populações são os que se beneficiam do trabalho da maioria, e o Brasil não escapou a esse processo, e a própria Europa, a gente vê aqui na França, os retrocessos sociais são enormes, está se fazendo uma reforma social, uma reforma da aposentadoria, uma reforma a todo nível, da saúde, da educação, a todo nível aqui na França, que tem a ver, inclusive, que pode se dizer inspirada até no que está acontecendo no Brasil. A reforma da aposentadoria aqui na França é muito próxima do que se fez no Brasil. A reforma do trabalho, a reforma trabalhista aqui na França está caminhando para isso, e apesar das manifestações, apesar das mobilizações e pessoas na rua permanentemente, do grande movimento que apareceu aqui na Europa, que durou 2 anos, aqui na França, que durou 2 anos, dos coletes amarelos, que justamente questionavam todo esse retrocesso das conquistas sociais e que levou para as ruas uma população totalmente invisível, aonde de trás de uma fachada de desenvolvimento social não se fala dessa maioria de pessoas totalmente descartadas do progresso, que não beneficiam de nada disso que a própria classe trabalhadora permite, uma acumulação de riquezas. Então, estamos vivendo esse processo que uma boa maioria está chamando a uberização do trabalho, a uberização das pessoas, aonde, sob aspectos de neoliberalismo, sob aspectos de economia liberal, não existe mais garantia de trabalho, não existe garantia de educação, de saúde, é cada um por si, e a sociedade virou uma jungle, uma selva onde é cada um por si. Então, as conquistas sociais estão realmente retrocedendo e estamos entrando numa fase muito, muito difícil, onde o capitalismo vai ter que propor, não sei como é que vai ser isso, mas as revoluções vão ter que avançar, as tomadas de posição das classes trabalhadoras vão ter que aparecer de alguma maneira nas ruas, porque essa acumulação, essa concentração de riquezas chegou num ponto que é um ponto de não retorno. Tem-se que começar a construir um outro tipo de dinamismo econômico e social, porque do jeito que está, as coisas estão caminhando para uma radicalização muito grande, uma exclusão muito grande da maioria das populações. Não sei se, Nara, se queres dizer alguma coisa sobre este assunto. Sim, vou ser breve de novo, vou tentar ser breve. Acho que não é uma questão de que devemos, ou acho que é imprescindível, né? Que hoje as esquerdas do mundo
mundo inteiro se unam, né? Acho que é imprescindível, porque a gente não está mais nem... A companheira falou em neoliberalismo, sim, mas a gente está falando de neofascismo. Então, a situação é muito grave e temos aí, além dos pequenos países, alguns pequenos países, Polônia, Hungria, na própria comunidade europeia, né? Já tem governos de extrema-direita. Temos o trio, como é que era o trio? O trio, que é o Trump, o Bolsonaro e o Boris Johnson aqui no Reino Unido, um dos responsáveis, não do responsável, mas um dos caras que está tentando até burlar a lei internacional, ele está tentando burlar a lei internacional, descumprindo um acordo já assinado com a comunidade europeia. O Reino Unido também tem ele está com a maioria no parlamento, então é muito importante, mas além da gente fazer essa união antifascista, principalmente no mundo, com os atores, eu acho que é importante entrar a China é um país que é muito importante nessa resistência, né? Mas uma das coisas que eu acho, além dessa coisa, dessa união política de resistência, acredito que a gente precise mesmo atuar e achar soluções para essas questões das mídias sociais e da internet, desses sistemas que estão praticamente dominando a mente das pessoas e tornando essas pessoas despolitizadas como massa de manobra do Facebook, do WhatsApp, etc., do fake news, praticamente. Então, eu acho que além dessa união política e filosófica que a gente precisa fazer, a gente precisa também achar uma solução humanista, digamos assim, né, para a humanidade, dessa questão das mídias sociais, de manipular as pessoas, de usarem como massa de manobra e provocar essa coisa de ódio e de divisão entre os grupos, entre os povos, né? Não vou falar muito mais, teria muito mais coisas para falar, inclusive, eu só gostaria, antes de terminar, gostaria de falar com relação à questão do Lula na América Latina, realmente reforçar essa questão da geopolítica, porque é uma coisa que foi os países da América Latina deram as costas para os Estados Unidos, quando os Estados Unidos estavam perdendo poder. Então, isso, através dos tribunais das elites da América Latina, foram perseguidos todos, não foram apenas o Lula, mas o presidente da Bolívia, o presidente do Equador, o presidente do Paraguai. Então, não foi uma coisa isolada. O Lula faz parte... na Colômbia, que são uma coisa horrorosa. Exato. O companheiro do Equador, o ex-presidente do Equador, falava, né, que a nova Operação Cóndor, que foi a Lava Jato, foi a nova Operação Cóndor, que foi a operação dos Estados Unidos de assassinar, a CIA que assassinou as lideranças de esquerda da América Latina durante as ditaduras dos anos 60, 70. Tá? Então, terminando assim, eu vou passar a bola para o Renato. Renato, força. Eu mato no peito e sigo esse jogo por aí mesmo. Eu acho que é por aí que começa. Eu estava pensando justamente em começar pelo Paraguai. Mas vou dar um pulinho antes no Uruguai. Se a gente pega em 2009 com a eleição do Mujica, é resultado do quê? De uma frente ampla da esquerda lá uruguaia. Pepe Mujica era um guerrilheiro, rejeitado por essa sociedade por ter tido um papel na guerrilha. Isso em torno de toda uma esquerda que se unifica na frente ampla. O que eles fazem? Conseguem eleger o Mujica. Ali começa um processo que é praticamente o final dessa grande onda de esquerda que a gente passou na América Latina. É verdade. Você vem com o mesmo processo para o Paraguai com o Lugo. O Lugo também foi uma frente ampla da esquerda paraguaia, que sofre o golpe, que se você comparar com o golpe que aconteceu com a Dilma, é similar.
muitos naquela época já diziam que isso aqui é uma experimentação do que vai acontecer mais para frente no Brasil e que vai seguir para os Estados Unidos. Se você olhar para o processo de impeachment do Trump ano passado, é o oposto. É praticamente o jogo contrário. É um jogo espelhado. É muito similar. E é todos golpes parlamentares, golpes brancos. E aí segue com o Rafael Correia, com o caso do Evo, foi bem mais complicado. Já foi aquele golpe do Brasil de 64 mesmo. Invasão militar, vamos tomar, e é na sola do sapato. Então a gente vê que esse processo de afastamento, de autonomia que a América Latina ganha, por consequência do Oriente Médio instável, naquele comecinho ali dos 2000, foi uma folga que acabou e está sendo abafada. E a Europa também está começando a sofrer esse revés, porque também deu as costas para os Estados Unidos. Até esses três patetas, que você chama de trio aí, eu vou chamar de três patetas. Eu não vou chamar esses caras. Não vou chamar de nada, não. É três patetas. Acho que era triunvirato que eu queria falar. Mas esse triunvirato eu vou chamar de três patetas aqui para frente, que você me deu uma boa ideia. Esses três patetas justamente é fruto desse resultado de afastamento entre os Estados Unidos e a Europa e a Inglaterra e a Europa, que já vem nesse mesmo processo da Cambridge Analytica, que é esse avanço da mídia social como esse neofeudalismo. A gente está enfrentando um neofascismo que é a frente de combate do que esse neofeudalismo está encaminhando, que é uma sociedade ultra dividida, que são os grandes monopólios das corporações. As corporações, do meu ponto de vista, estão destruindo as democracias nacionais, e os Estados Unidos têm que ser o grande exemplo disso, para poder abrir o controle das corporações na sociedade humana. E aí vem bem aquilo que a Bernadette falou. A gente precisa avançar como força trabalhadora, a gente precisa se unificar, fazer essa frente ampla mundial, porque é o único jeito. Eu acho que o Chomsky e o Haddad estão nessa frente progressista, que já é um passo nessa direção, de construir. Aquele próprio líder da Grécia, que eu me esqueço agora o nome dele, também tem uma participação nesse grupo. Ou seja, existem movimentos que vêm construindo esse diálogo internacional. Como? Varoufakis, o líder grego. Então... Exato. Então, assim, aí a gente vê esse neofascismo se manifestando na Polônia, na Hungria recentemente, na Tailândia, ou seja, na Ásia também tem esse contramovimento. Na Tailândia teve um golpe militar em 2013, que também é fruto desse mesmo processo. É que a gente faz uma leitura na Ásia um pouco mais confusa, porque tem essa questão de reinado, e está tendo um movimento social agora lá para derrubar a monarquia. Eles querem um fim da monarquia. Já é um movimento antigo, já, mas que está ganhando força. E aí eu acho que a Nara levanta a bola, que é a questão da China. A China está vindo, com dado do Banco Mundial e do FMI, 850 milhões tirados da pobreza. A China está se reafirmando um país socialista em prol da humanidade. A cura da doença vai ser compartilhada. Ou seja, existe um exemplo num processo diferenciado sendo encaminhado. A China é santa, vamos tratar a China como a salvadora. Não, realmente, vamos fazer o debate puro, cru, crítico. Mas existe ali um exemplo que a gente não está vendo em lugar nenhum no mundo, tanto que olha os números do Covid. A doença pega a China de surpresa, a China tem que dar uma solução que todo mundo criticou, autoritária, abusiva, violação dos direitos humanos. Quando bate na porta dos países lá do Ocidente, nos Estados Unidos, no próprio Brasil, supera milhões. Temos mais de 140 mil pessoas mortas no Brasil, nos Estados Unidos já passam de 200 mil. É verdade. Cadê a democracia que defende o coletivo? Não existe. Então, a nossa sociedade ocidental está numa convulsão, nossas estruturas estão tão corrompidas e destroçadas, tão sem propósito, que a vida não está sendo preservada. Está lá a China dando um exemplo. O número de mortos não passa de 5 mil num país de 1 bilhão e 400 milhões. Ou seja, o sistema político mostra claramente qual a prioridade. A prioridade é a vida. E eu acho que é por aí que eu acho que é bem isso. Eu acho que a política tem que ser realmente de afirmação, uma política. Eu acho que a gente já fez esse debate antes, Nara. Eu penso que a coisa realmente tem que ser por aí. Essa frente, ela tem que ser, como que eu posso dizer? Não é positivista, ela tem que ser afirmativa, ela tem que ser propositiva. A gente tem que evitar esse antes, porque quando a gente se põe antes, a gente tem que fechar algumas portas. Agora, quando a gente começa a pautar, que é o que está faltando à esquerda mundial hoje, é começar a pautar a política mundial, é pautar a direção do direito trabalhista. Temos que ser pró, definitivamente temos que ser pró. Exato. Temos que ser progressistas, temos que ser avançados, temos que saber, por exemplo, eu quando estive em Macau a visitar a minha filha, descobri que as ligações são tão curiosas quanto a seguinte: Sun Yat-sen esteve a viver em Macau
e foi com os republicanos radicais de carbonários que aprendeu que não era possível lutar contra o império, o imperador, contra uma ditadura, sem ser pelas armas. E foi assim que ele chegou lá. Perdeu, foi exilado e depois voltou e ganhou. A luta é assim, tem pequenas vitórias e tem pequenas derrotas, tem grandes derrotas e grandes vitórias, e acho que neste momento estamos numa fase em que, infelizmente, estamos a ter mais derrotas do que vitórias, infelizmente. E é necessário dar a volta a essa realidade e de facto, pensar, sei lá, por exemplo, já houve movimentos não alinhados, não sei se lembram de movimentos não alinhados. O BRIC é um bocado a herança disso, na minha opinião, e eu fiquei altamente entusiasmado com o BRIC, achei que, os BRICS, aliás, porque achei que ia dar um grande salto em frente, dramaticamente, obviamente, que os neoliberais e os Estados Unidos da América, sobretudo, tudo fizeram para travar e bloquear essa realidade. E é nessa circunstância que, neste momento, eu vou-vos pedir 3 intervenções terminais, porque já estamos há um bom bocado de tempo aqui a conversar e vamos ter mais oportunidades para conversar, prometo-vos, para fazermos uma pequena conclusão. E desta vez eu vou começar pela Nara, depois pelo Renato e a seguir terminamos com a Beatriz. A Bernadette, peço desculpa. Nara, força. Nossa, você é a primeira. Então tá, eu vou ser breve de novo, como vou tentar ser breve. Gostaria de só agradecer a oportunidade para o Jofre e o Renato e Bernadette pelo debate. Obrigado, Chiquinho. Mas eu gostaria de falar, a gente está aí, entramos na organização do Lula Day, já fizemos na semana passada, no ano passado, e vamos tentar fazer sempre, porque o Lula, como ele mesmo falou, ele virou uma ideia. Então, a ideia do Lula Day não é para, como se diz, é para fazer uma homenagem ao Lula, mas é tudo que o Lula representa, não a ele como pessoa, a ele como estadista, mas ao que o Lula foi um líder representa a redemocratização do país nos anos 80, ele foi um dos atores, um dos lideranças muito importante na criação não só apenas do Partido dos Trabalhadores, mas também na organização dos trabalhadores, dos sindicatos, da CUT, por exemplo, foi fundado pelo Lula também. Ele fez parte toda essa redemocratização. Foi quando eu também comecei a participar de política. Então, eu acho que essa coisa, quando o Lula chega ao poder, ele trabalha dentro desse projeto de país, né, contra o imperialismo, e não apenas tira milhões de pessoas da pobreza, enriquece a nossa sociedade, tentando dar mais oportunidades para quem não teve, mas também se mostra um estadista de nível internacional, de articulação com os BRICS, que naquela época foram bem articulados. Inclusive, eu até comentei numa live essa semana a história do banco dos BRICS, né, o BRICS Bank, que estaria, de alguma certa forma, concorrendo com o World Bank, que é dominado totalmente pelos Estados Unidos. Então, essa organização, essa articulação que o Lula fez, essa coisa, acho que representa muito e a sua própria história de vida, de vir do Nordeste, de ir para o centro do país, de vir de uma criação, de uma origem pobre e se transformar num dos maiores estadistas do século XXI. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Então, a gente tem que sempre pensar em Lula como resistência, a resistência à elite, a essas forças, digamos, essas forças que querem nos desumanizar, tá? Então, finalmente encerrando, eu gostaria também de chamar a atenção para que todos vocês devem conhecer já, mas o que me parece hoje, parece que a gente está vivendo aquele livro do George Orwell, 1984, e eu acho que a gente tem que, talvez eu vou reler esse livro, a primeira vez que eu li eu tinha, 7 anos de idade, 8 anos. Importante. Eu li muito jovem, eu li esse livro,
E acho que a gente tem que começar a reler esse livro para tentar combater essas forças que estão aniquilando com a mente das pessoas, com a humanidade das pessoas. Então, eu acho que deixo aqui, sim, um apelo a todos nós que a gente voltar a ser mais humano. Acho que isso é muito importante. Como você falou, não repetir esse ódio que a direita que está sendo colocado aí nessas redes sociais, mas a gente tentar fazer um projeto, tentar pensar num projeto, pensar numa coisa mais humana e mais de forma positiva. Eu concordo com o Renato nesse sentido, tá? Então eu vou deixar por aqui e agradeço de novo e um grande abraço a todos. Grande abraço, grande abraço. Renato, é contigo agora. Poxa, fica até difícil falar depois da Nara. A Nara amarra a coisa tão bem que eu fico até assim, caramba, é isso. O Lula D é isso, é para lembrar que o Lula sou eu, o Lula é você, o Lula somos nós. É a capacidade de qualquer indivíduo sair de qualquer faixa, de qualquer estrato social e chegar ao sucesso, ter uma sociedade aberta, inclusiva, igualitária. E não é um sonho, não é uma utopia. Está aí o Lula para provar que é possível e que não só é possível, que pessoas assim vão transformar o mundo e levar o mundo a esse mundo que o BRICS saiu do papel como poesia e virou esse New Development Bank, que é um banco que está progredindo aí, investindo em infraestrutura para tudo que é lado. O presidente hoje desse banco é um brasileiro. Então, assim, essa política criou efeito. O próprio G20 foi uma articulação daquele governo. Que mais? Poxa, a própria Unasul ainda continua ali, a ideia plantada, as estruturas armadas. Nós temos pelo que lutar. E o Lula D é isso, é para resgatar o valor que o Lula representa, que é essa quebra de paradigma que foi mais do que plantada, foi manifestada naquele momento, durante aquele governo, e que a gente tem que carregar isso na memória e passar isso de geração em geração, porque esse é o papel da esquerda, levar a ideia adiante para que ela vire ação. Então, muito obrigado pelo espaço, muito prazer e uma honra ter compartilhado com as duas a mesa. Eu Nara, agora é contigo, força. Força, isso mesmo. Eu queria concluir lembrando que o problema do Lula na sociedade brasileira, o ódio que a oligarquia brasileira tem do Lula é por causa da capacidade que ele teve, sendo o menino que ele foi, que desceu no pau de arara, para ir para São Paulo, imigrante, e se tornar o estadista. Fantástico. E o gênio que ele foi para tirar o Brasil da miséria que vivia e daí que vem o ódio. Da dívida interna, ser capaz de financiar o FMI no momento em que o Fernando Henrique Cardoso deixa o país com milhões de dívida, ele resgata essa economia, resgata a cultura, resgata a tradição de luta desse povo brasileiro, porque o Lula, na verdade, ele é o retrato do povo brasileiro. É o batalhador, é a pessoa que saiu de uma situação de miséria, que enfrentou discriminações de todo tipo, que foi capaz de construir o que outros cheios de diplomas não conseguiram. O Lula, do jeito que ele é, com o dedo que falta dele, que foi até motivo de espezinhamento dessa classe ridícula que se tem, dessa oligarquia, né, que tem ódio de pobre, ele, na verdade, ele conseguiu administrar um país, pôr o Brasil na 8ª posição do ranking mundial, na época que o PT estava no poder, tirou 40 milhões de pessoas da miséria e teve um reconhecimento internacional, onde ele tem dezenas de títulos honoris causa, doutor honoris causa em universidades e escolas de reputação internacional. Então, o drama do Brasil é que essa burguesia, essa oligarquia ignorante, que é de uma ignorância crassa, que chega a ter ódio e inveja dos países onde tem uma burguesia mais culta. Por que brasileiro não suporta a Argentina? Por que brasileiro não suporta o uruguaio? E quando você vê a própria classe média brasileira e argentina, uruguaia, chilena, não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma com a outra, porque realmente, até nesse nível, a classe
média e a oligarquia brasileira são vergonhosas, porque nem para se cultivar eles são capazes de usar o dinheiro que têm. Eles só sabem ter ódio e desprezo por quem não tem dinheiro. Infelizmente. E é o Gécio Soares que fala, né, que você não pode explicar o Brasil sem explicar o ódio que a oligarquia e a burguesia, a elite brasileira tem do pobre, do negro, do escravo que existiu nesse país. Então, para essa oligarquia, a discriminação ela passa por aí, humilhar e espezinhar o pobre, quem não tem dinheiro, seja negro, indígena, antigo escravo ou qualquer um que não faça parte da oligarquia que acumula o capital. Então, o Lula, o ódio que ele reúne na pessoa dele, vem dessa gente, com essa mentalidade. E é por isso que ele é uma referência mundial, uma referência onde uma pessoa que não pôs um pé numa universidade fez uma administração num país melhor do que um doutor da Sorbonne, tipo Fernando Henrique Cardoso. Então, toda a nossa honra, toda a nossa admiração para o Lula, que, na verdade, continua sendo uma figura que marcou e que vai marcar a história do Brasil durante muito tempo ainda. Então, a nossa batalha é para isso, para reconhecer o Lula na nossa história. Aí estamos, então, com o comitê, não tenho dúvidas. E comitê para o retorno dos direitos políticos do Lula. Absolutamente. Eu não tenho dúvidas que essa é uma grande batalha que todos nós precisamos de fazer, mas eu queria relevar aqui alguns aspectos que me parecem importantes. É um facto que o Mao Zedong tirou milhões de morrerem à fome. É um facto que, no caso, o Gandhi e o Mandela conseguiram pôr fim a uma forma de escravagismo, no caso concreto do Mandela, e uma forma de escravagismo também, no caso da Índia, pela independência da União Indiana. Mas é um facto incontestável que aquele dirigente que conseguiu fazer uma democracia económica, política, social e cultural fala português e chama-se Lula. Eu tenho um grande orgulho nessa perspectiva em saber que falo português e que, no caso concreto, gosto do Lula. Meus queridos e minhas queridas, eu estou à espera que vocês continuem a escrever para o jornal, a mandar as vossas opiniões, as vossas teses, as vossas perspectivas, as vossas notícias e, se quiserem, entrevistas também, continuaremos aqui. Foi um grande prazer estar convosco. Muito obrigado e, obviamente, muito obrigado à Judita por abrir estas portas que está a abrir ao Estrategizando. Obrigado a todos. Muito obrigado. 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 Vocês todos também.